Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui exclusiva no canal Daniel Lopes. Eu quero dizer para vocês, pessoal, isso vai dar um AM, mas você não tem ideia. Você não tem ideia o que está acontecendo no mundo hoje, tá? É claro que você pode pensar, cara, eu não quero me preocupar com isso. Eu também gostaria de não me preocupar com isso, só que as mudanças são tão drásticas que elas vão influenciar a vida de todo mundo, meu amigo. E você pode abrir um buraco na areia, enterrar a cabeça ali e fingir que não está nada acontecendo. Você pode olhar para o sol e falar, cara, esse sol está muito forte, vou tentar tapar esse sol aqui com uma peneira. Não vai adiantar nada, meus amigos. Então, tem hora que, infelizmente, a gente tem que ser adulto e decidir encarar a realidade, tá? A primeira postura, que é a que a maioria das pessoas está fazendo, é ignorar a realidade, é aquilo que a gente chama de estado de negação, é você olhar e falar, não, isso não está acontecendo, né? É mais ou menos aquela situação que acontece com uma pessoa pequena, que está muito jovem, que está ali, que estão fazendo maldade com ela, e ela, para tentar proteger a sua própria consciência, ela transfere esse pensamento, transfere a sua realidade para uma outra realidade. E é assim que surgem os transtornos, né, dissociativos de personalidade ou aquela ideia de múltiplas personalidades. Então as pessoas hoje estão agindo assim, elas parecem que para ignorar a realidade entram num estado assim de negação, né, entram numa câmara de eco, entram ali num viés de confirmação, entram numa espiral do silêncio, entram numa situação ali também de dissonância cognitiva para pensar, não, isso não pode estar acontecendo. Mas está acontecendo. E é algo realmente estranho. E eu repito, vai dar uma M gigante isso que está acontecendo. Isso que os americanos estão fazendo, não só o que eles fizeram aqui no território venezuelano na América do Sul, mas o que eles estão preparando para fazer no Oriente Médio exatamente nesse momento que a gente está tendo essa conversa, tá? Hoje, meus amigos, os americanos estão, além de outras coisas, agindo como agente provocador. Eu sempre cito aquele exemplo do Materazzi e do Zidane na Copa do Mundo, né? Eu não sei se você lembra que o Materazzi, numa estratégia muito maquiavélica, que lembra o livro do Robert Greene, As 48 Leis do Poder, ele começou a tentar desestabilizar mentalmente o Zidane, que era o grande líder do time francês. Ele começou a falar coisas muito pesadas contra a irmã do Zidane, contra a mãe do Zidane, contra o próprio Zidane, e isso acabou fazendo com que essa provocação, o Materazzi agindo ali como agente provocador, levasse o Zinedine Zidane a tomar uma atitude impensada, uma atitude negativa, que acabou o tirando do jogo e desestabilizando todo o time francês, né, naquela ocasião. Então, meus amigos, hoje o que os americanos estão fazendo é um plano insano. Esse plano vai dar uma M geral, tá? Os americanos agora, a ideia deles é tomar o petróleo à força, né, por um período indefinido, como forma de pressionar um país e microgerenciar o país. Ou seja, a dimensão da loucura desse plano é absolutamente impressionante, né? E é claro que isso vai trazer reações, ou seja, eles estão agindo como agentes provocadores. No momento em que os Estados Unidos chegam ali na Venezuela e dominam a exportação de petróleo deles, que é a principal fonte de dinheiro do país, ele não apenas está controlando o país inteiro, mas ele está também interferindo em Pequim e Moscou, porque ele está reduzindo os envios desse petróleo para esses concorrentes norte-americanos, ou seja, a política internacional ela mudou completamente agora, tá? Essa jogada geopolítica do presidente Donald muda tudo o que a gente conhece até aqui em termos de geopolítica, porque ele está misturando ali símbolos de poder com influência do dinheiro, com mudança na narrativa contada, né? Tudo isso numa única ação, tá? Então, nesse momento, a Venezuela não é mais apenas um país,
ela virou uma ferramenta nas mãos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos podem agora controlar o preço do petróleo, ele pode bater de frente com os iranianos e com os chineses e os venezuelanos, porque ao tomar o controle das exportações de petróleo venezuelano e redirecionar o dinheiro para caminhos controlados diretamente pelos Estados Unidos, ele consegue 5 coisas ao mesmo tempo, tá? Primeiro, ele reforça o poder do dólar americano depois das sanções que ele colocou sobre o mundo. A gente já fez uma aula aqui só sobre como essa situação venezuelana reforça o poder do petrodólar, né? Nós sabemos que o petróleo é vendido pelo preço normal no mercado, mas o dinheiro continua, o petróleo venezuelano agora sob o controle dos Estados Unidos passa a ser vendido pelo preço normal, mas o dinheiro fica sob o controle dos Estados Unidos. E isso acaba com aquela ideia que os BRICS estavam tentando consolidar, de que os outros países podem se libertar do dólar para comprar energia, para comprar petróleo. Acabou com essa ideia. Além disso, ele corta o suprimento para Pequim e para Moscou sem precisar, por enquanto, em tese, de entrar num conflito aberto com esses países. Não precisa de um bloqueio oficial, ele só redireciona o fluxo, né? É como se fosse um bloqueio, só que disfarçado. Disfarçado até de uma ajuda bondosa ao povo venezuelano e ao povo norte-americano que estaria sendo destruído pelas substâncias ilícitas enviadas para os Estados Unidos. Além disso, essa atitude do presidente Donald também reorganiza a ordem de poder nas Américas. Na América do Norte, América Central, América Latina. América Latina volta a passar a ver os Estados Unidos como aquele juiz final que diz como as coisas devem acontecer, tá? E aquele país que vai decidir quem é legítimo de estar no poder e quem não é legítimo de estar no poder. Não fazendo ofensivas bélicas com os outros países, mas meramente controlando quais países da América Latina têm acesso à energia. Além disso, com essa atitude também, o presidente Donald ele transforma a troca de governo numa parceria para ajudar pessoas, uma estratégia de operação psicológica e de controle narrativo muito bem elaborada, né? A história toda, nesse sentido aqui, a geopolítica, tudo, a política internacional, relações internacionais, ele faz um spin nisso tudo, ele gira isso tudo, ele transforma isso tudo. Por quê? Eles colocam uma cápsula nesse produto dessa ação americana. Não, a gente não fez ali nada contra o país, foi a favor, porque afinal o país estava sob o controle de um tirano. Então, o que nós fizemos foi uma passagem de bastão para estabilizar o petróleo e para beneficiar todo mundo. Ou seja, um controle narrativo ali poderosíssimo. E mais um aspecto disso tudo, isso cria um precedente para o que eles estão prestes a fazer, não apenas no território iraniano. As movimentações já estão acontecendo agora, tropas circulando já, tropas americanas circulando pela Europa, né, o espaço aéreo na Grécia já fechado. Lembrando que quando os Estados Unidos fizeram aquela ofensiva contra as usinas de enriquecimento de urânio em Teherã, eles usaram a Europa como base, tá? Então, alguns relatos estão dizendo, inclusive, que o mesmo grupo da Força Delta que pegou o Nicolau e Maduro já está estacionado na Europa agora. Ou seja, isso tudo que aconteceu em Caracas não apenas está dando o precedente, a base para o que está para ser feito agora no território iraniano, e isso pode dar uma M altamente geral, e eu já disse para vocês que quando tiver essa encrenca de verdade no território iraniano, eles vão usar equipamentos nucleares, você vai ver na televisão equipamentos nucleares sendo usados. A gente nunca, a maioria das pessoas que está viva no mundo hoje nunca viu isso, né? Porque foi usado só em 1945 no Japão, e vai deixar as pessoas completamente estarrecidas e atônitas, e capitalizando em cima do medo, eles vão endurecer os regimes mundo afora. Anota o que eu estou te falando, isso é uma agenda que está já há mais de 20 anos programada. Quem está lá na Arca sabe, né? Lá na Arca a gente traz as informações de inteligência, as informações assim, geopolíticas mais sensíveis e mais úteis para você se preparar para o que está
vindo. Não apenas se preparar para proteger o seu emprego, o seu patrimônio, a sua família, mas você também se proteger mentalmente e psicologicamente, porque esse vai ser o grande jogo, porque a gente sabe que o medo é uma das ferramentas mais poderosas que o sistema usa para diminuir o poder social, aumentar o poder estatal. E é claro que quando todo mundo olhar na televisão equipamentos nucleares sendo usados, destruindo um monte de vidas e de estruturas e cidades, a galera vai ficar arrancando os cabelos, o pessoal vai ficar sem chão. Não quem acompanha o meu trabalho. Você vai saber que isso já faz parte da agenda, você não vai perder a cabeça, não vai perder o controle e você vai saber. É triste, é terrível, mas eu já sabia que isso vai acontecer. Então, tudo que eles estão fazendo lá, ou fizeram, e continuam fazendo, no território venezuelano, é o test drive, é o precedente para o que está sendo feito agora, não apenas no território iraniano, mas na Groenlândia também, tá? Porque a estratégia agora é essa, controlar recursos naturais, negociando uma transferência de soberania, tá? A gente tira o imaturo, controla a energia. Se realmente acabar dando certo no território venezuelano, a ideia de fazer isso também com a Groenlândia vai ficar parecendo menos doida e mais aceitável, mais possível, né? E isso é uma lição perfeita de como agora os norte-americanos criaram uma nova dinâmica geopolítica, né? De uma nova dinâmica do poder no século XXI, de projetar poder sem, em tese, usar ali um conflito, né? Ou seja, é uma espécie de diplomacia forçada, misturada com gerenciamento de economia, fortalecida pelo controle da narrativa que está sendo contada e feita ali com desculpas e argumentações, né, de que é para o seu próprio bem. Isso tudo alinhado com a política interna norte-americana também, que a gente não pode esquecer que esse ano é fundamental para o presidente Donald, porque haverá disputas de midterm, né, de meio de mandato, midterm elections, tá? Então isso aqui, meus amigos, que a gente está vendo é um novo jogo geopolítico, é uma espécie de novo imperialismo capitaneado fortemente pelo controle narrativo. E no final das contas, o que a gente está vendo o presidente Donald fazer é fazer com Moscou e Pequim exatamente o que Moscou tentou fazer com a Europa Ocidental, tá? Por quê? Moscou, e capitaneado pelo Putin, eles tentaram fazer o quê? Ganhar poder geopolítico sobre a Europa Ocidental, controlando o acesso da Europa Ocidental ao gás natural. Ou seja, a energia da Europa estar nas mãos de Moscou. E isso se transformar numa ferramenta de controle, uma ferramenta de dominação. Eu só te dou energia se você fizer o que eu estou mandando. A gente sabe que todo o argumento daquela história, precisamos fazer uma transição energética, um novo acordo verde, né? A questão da temperatura global e por aí vai. Todo esse argumento, é claro, sempre capitaneado por Moscou, servia para fazer aquilo que Ayn Rand fala no livro, né? Como é que é? O livro O Retorno ao Primitivo, né? A Revolução Anti-Industrial. A gente já estudou esse livro no meu clube de leitura, né, que a gente fez em 2022, 2023, depois eu parei, mas está lá, depois se você quiser adquirir, né, as aulas você pode adquirir. Se você quiser adquirir essas aulas do clube de leitura, onde eu estudei 14 livros, se eu não estou enganado, em cada um desses anos, 14 livros em 2022, 14 livros em 2023, se você quiser adquirir essas aulas, coloca aqui embaixo no comentário assim, eu quero, tá? Coloca eu quero aí que a gente vai entrar em contato com você depois, tá? Mas essa narrativa de que a melhor coisa a se fazer é se desindustrializar, né? Como o pessoal da escola de Frankfurt argumentava, principalmente Herbert Marcuse, né? Nos anos 60 e 70 ele argumentava isso, né? Que se desindustrializar era a melhor maneira de frear o capitalismo e tal. Isso sempre foi uma estratégia progressista lá, né, capitaneada por Moscou,
para desindustrializar a Europa e fazer a Europa ficar dependente energeticamente de Moscou. Então o Putin ele tentou usar o gás natural como uma ferramenta geopolítica para dominar a Europa por meio dos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Mas não deu certo porque os norte-americanos perceberam essa jogada, sancionaram a Alemanha, as empresas alemãs que estavam colaborando com esse projeto e depois os gasodutos foram explodidos, literalmente, completamente destruídos e explodiram no fundo do Mar Báltico. Agora, o que o presidente Donald fez? O presidente Donald pegou o petróleo venezuelano e disse que vai vender para Pequim. E Pequim, que pegava petróleo muito barato na Venezuela, agora vai ficar nas mãos dos Estados Unidos em termos de energia, principalmente se os Estados Unidos ajudarem também a derrubar o regime iraniano, porque Pequim compra petróleo de vários países diferentes, tá? Se a gente, além de observar esse controle americano da Venezuela e também aparecer agora um controle americano sobre território iraniano com o retorno do filho do Shah Reza Pahlavi, meu irmão, aí a questão energética para Pequim vai ficar complicada, pode ser que a China fique completamente nas mãos dos americanos. Vamos entender essa questão do petróleo, da dependência de petróleo, da compra de petróleo chinês, ou a compra que a China faz do petróleo que vem de fora. A China é o maior importador mundial de petróleo bruto, tá? Com importações que chegam a 11 milhões de barris por dia, dados de 2024, representando ali uma ligeira redução em relação ao recorde em 2023, 11,3 milhões de barris de petróleo por dia. A produção de petróleo doméstica chinesa é limitada, fica em torno de 4,3 milhões de barris de petróleo por dia, o que significa que o país depende muito de importações ali. Eles importam até 75% do seu consumo de petróleo. Eles não são de nenhuma forma autossuficientes em petróleo. Assim como o Japão também não é, isso também é um grande problema para o Japão, tá? Agora, de onde vem esse petróleo que a Rússia, que os chineses compram? Os principais fornecedores de petróleo bruto para a China, a gente estava usando dados de 2024 aqui, a gente viu uma grande diversificação, o que é bom, né? Porque se você perde um fornecedor, você ainda tem os outros, mas uma grande ênfase nos países do Oriente Médio, na Rússia e alguns outros intermediários, como é o caso da Malásia, que muitas vezes reexportam petróleo de países hoje originalmente sancionados, como é o caso dos iranianos. Então vamos analisar aqui, tá? Rússia é o maior fornecedor de petróleo para a China, com cerca de 22% das importações, se tornou o maior fornecedor nos últimos anos devido a descontos muito grandes após as sanções ocidentais quando começou o conflito em Kiev, né? Então, vamos supor aqui que a Rússia ficou sancionada e aí Pequim falou assim, cara, você está sancionado, né? Você está numa pior. Eu compro o teu petróleo, mas você vai ter que me dar um desconto. Então, se tornou ali o maior vendedor de petróleo para a China, a Rússia. Depois, na sequência, a gente tem a Arábia Saudita que chega a mandar até 17% do petróleo consumido ali, pelos chineses. Tradicionalmente era um dos principais, mas acabou perdendo participação para outros fornecedores mais baratos. Os iraquianos mandam para a China cerca de 12% do petróleo que os chineses consomem. Agora entra a Malásia e os iranianos. A Malásia exporta para a China cerca de 13%. Só que grande parte desse volume eles chamam de petróleo reetiquetado, que é um petróleo de origem iraniana, que eles tiram o rótulo iraniano, colocam o rótulo da Malásia para poder dar um somebody love nas sanções. Então, se a gente pega o fornecimento de petróleo ali da Malásia e iraniano, que chega a 20%, a gente tem aí cerca de 33% desse petróleo iraniano que vai para Pequim. Então, se o atual regime iraniano cair, pode ser que eles tenham um prejuízo ainda maior, tá?
Existe também importações que vêm dos Emirados Árabes e de Omã, mas também tem um outro país aí, tá? Tem o Brasil, tá? Cada vez mais o Brasil manda petróleo para a China, tem um aumento significativo, já chegou até 17% do petróleo consumido na China em alguns períodos e está se tornando um fornecedor importante na América Latina, tá bom? E é claro que a gente tem aí também o Canadá e Angola e a Venezuela. Então, se Pequim perde o acesso ao petróleo venezuelano e perde acesso ao petróleo iraniano, eles ficam num prejuízo muito grande, tá? E foi exatamente por isso que ontem mesmo, nessa última quarta-feira, dia 7 de janeiro, a China estava acusando os Estados Unidos de tomar o seu petróleo depois que o presidente Donald desviou esse petróleo bruto venezuelano para os Estados Unidos, tá? O pessoal está furioso, é por isso que eu estou falando para vocês que vai dar uma M gigante isso. Depois que o presidente Donald anunciou que os Estados Unidos refinariam e venderiam até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano anteriormente congelados por sanções, Pequim reagiu ali, dizendo que a medida é uma flagrante tomada de poder e uma ofensiva direta contra os seus interesses. Por que eles falaram isso? Porque esse petróleo que os Estados Unidos pegaram não estava só parado ali. A China já tinha pago por uma grande parte desse petróleo por meio de acordos de empréstimo em troca de petróleo e também contratos apoiados pelo Estado com o regime Maduro, tá certo? Ou seja, a China passava material, infraestrutura para a Venezuela e o pagamento era em petróleo. Esse petróleo já estava meio que pago pelos chineses. O presidente Donald pegou esse petróleo e falou, não, agora é meu. Então, assim, é por isso que eu estou falando que vai dar problema. Porque você pega um petróleo que já estava comprado pelos chineses e você redireciona para refinarias americanas, né? Claro que o argumento americano, não, isso faz parte da nossa segurança estratégica e tal, mas isso, nesse momento, fez a relação entre Estados Unidos e Pequim ficar muito tensa, tá? Porque isso está gerando um impasse geopolítico de alto risco sobre a energia, sobre quem, não apenas sobre a energia, mas sobre quem vai controlar o futuro da América Latina. A conclusão é que a China acaba de perder bilhões em acesso a petróleo e os Estados Unidos estão ganhando bilhões em acesso a petróleo. Agora, meus amigos, você já está entendendo o quão tenso está o negócio. Aí chegam as notícias agora dizendo que várias tropas americanas já estão na Europa preparadas para fazer uma ofensiva contra os iranianos. A gente sabe que uma revolução colorida começou lá no território iraniano fortemente agora, junto com essa operação no território venezuelano. Isso tudo está só comprovando aquela minha tese de que 2026 será o último ano para você se preparar, tá? Então, meus queridos, nesse momento, eu gostaria de te dar assim, uma oportunidade para você crescer. Crescer mesmo, virar adulto. Por quê? Eu me lembro muito, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, quando eu era criança, eu via o mundo como criança. Eu comia comida de criança. E eu me vestia como criança. Hoje que eu sou adulto, eu vejo o mundo como adulto. Eu me visto como adulto e eu como comida de adulto. Meus amigos, tem muito adulto comendo comida de criança. Tem muito adulto vendo o mundo como criança. E tem muito adulto também se vestindo como criança. Mas eu quero te dar a oportunidade, você agora, ver o mundo como adulto. E para isso, a gente vai ter que contar uma história grotesca, sinistra, impressionante, assim, escandalosa, para você entender realmente o que está em jogo e como você faz para não apenas se libertar desse feitiço de dominação mental e de encantamento, mas também como você faz para, completando o ciclo UDA, observar, se orientar, decidir e agir, você vai conseguir não apenas se libertar desse encantamento, mas se dar muito bem nesse cenário. Porque épocas de caos, confusão e crises são épocas maravilhosas para
os atentos ganharem muito dinheiro e crescerem. E é sempre assim que os poderosos fazem, né? Eles compram tudo barato nas crises, deixam o mercado inflar os preços e quando os preços estão muito altos, eles vendem tudo. E aí espera uma nova crise, aí fica tudo barato de novo e ele fica comprando barato, vendendo caro, comprando barato, vendendo caro, comprando. E cada vez que eles fazem esse giro, eles ganham bilhões. A maioria das pessoas vende quando está barato e compra quando está caro. Os poderosos do mundo compram quando está barato e vendem quando está caro. E nesse giro eles ganham muito dinheiro. E é claro que a cada giro desse, a riqueza sai do povo e vai para a elite. Sai do povo, vai para a elite, sai do povo, vai para a elite. O povão, a classe média principalmente, fica sem emprego, não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar o condomínio, por exemplo, de uma casa ou de um apartamento, não consegue pagar o IPTU, não consegue pagar as contas, aí o imóvel vai para um leilão, aí alguém vem e compra barato e tal. Eu já faço isso há um tempo, né, graças a Deus, né, porque já entendi esse jogo há muito tempo, né. Então, por isso que eu gosto muito do setor imobiliário, que o setor imobiliário é muito bom para você ganhar dinheiro nessas épocas. Então, meus amigos, está vindo um grande caos. Na verdade, o ano já começou, né? Eu sabia que esse ano não ia dar para descansar muito, né? Na época de festas e tal. Porque eu já tinha visto que... Eu falei para vocês, quem assiste às aulas aqui sabe, eu já tinha falado para vocês que eu estava sentindo um clima de janeiro de 2020. O que aconteceu em janeiro de 2020? Janeiro de 2020 eu me lembro claramente. Eu estava com a minha família em Búzios, no Rio de Janeiro, curtindo ali o verão, no dia 4 de janeiro de 2020. E aí o que acontece? O presidente Donald Trump decidiu eliminar o chefe do sistema de defesa iraniano. E aí eu não pude curtir o verão com a família, que eu tive que ficar lendo notícia e produzindo conteúdo para vocês. E logo depois veio a crise sanitária, ou seja, 2020 foi um ano muito confuso, né, logo no início. E o que aconteceu com 2026? Começou logo confuso, logo no início. E parece que vai ficar muito mais confuso ainda. Eu quero explicar para vocês em profundidade a malícia dos caras que estão por trás disso tudo, o plano que está por trás disso tudo, a parte grotesca, cruel, sinistra, visceral, assustadora disso tudo. E os grandes vilões que estão se passando por mocinhos. Você não tem noção da história que eu vou te contar agora. Vai fazer você virar adulto de verdade. Quer virar adulto de verdade e fazer parte de um grupo de pessoas que tem acesso a essas melhores informações e que está se preparando poderosamente, não apenas para se proteger desse período maluco aí, que eu continuo defendendo que 2026 é o último ano para se preparar, mas não apenas de um grupo que está na defensiva querendo se defender, mas um grupo que está se preparando também para ganhar muito dinheiro, entendendo o espírito do tempo ali, entendendo para onde as coisas estão indo. Para isso eu quero te convidar, quase que te convocar hoje, para você vir fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão se preparando nesse sentido. E esse grupo não poderia ter outro nome, esse grupo se chama Arca. A Arca é o nosso grupo ali de elite, em que a gente traz as melhores informações e agora eu vou trazer uma Red Pill para você lá na Arca, que vai fazer o teu queixo cair literalmente e você vai falar, caramba, agora eu entendi o que realmente está em jogo, eu tenho certeza que você não vai ver essa informação em nenhum outro lugar, principalmente em língua portuguesa. Venha para a Arca agora, a hora é agora, o dia é hoje, faça isso enquanto ainda dá tempo para se preparar, porque 2026 é o último ano para se preparar. É muito fácil você fazer a sua assinatura anual da Arca, é só você clicar no link que está aqui no chat, está fixo no topo do chat, está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, é o primeiro link na descrição do vídeo, e é o link que está aqui embaixo também no primeiro comentário fixo aqui embaixo do vídeo, que eu vou lá agora para a Arca te mostrar para onde que essa maluquice está indo e o que realmente está por trás disso tudo. Quer ter o acesso à informação mais escandalosa que você vai imaginar? Vem para a Arca agora. Faça sua assinatura anual. Com a assinatura anual você vai ter 24% de desconto, o que equivale a R$ 198 de desconto na anuidade. A hora é agora. O dia é hoje. Vamos para lá? Forte abraço a vocês. Fique com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom.
Valeu, pessoal.